Olá pessoal, nós estamos vivendo dias tão difíceis, né? Dias tão tristes, que até a minha última aula de conversação de inglês foi relacionada a isso, né? Foi relacionada a vocabulários, a termos que envolvem esse sentimento de tristeza. Na aula anterior, a gente tinha combinado que ia mudar a dinâmica das nossas aulas, né? Ao invés de ficar em um único assunto a aula inteira, a gente ia dividir em 3 períodos. Foi a proposta do professor. 3 períodos de 20 minutos. Primeiros 20 minutos falaria da minha rotina, como é que foi a semana. Depois, os outros 20 minutos falaria de um tema específico, né, que ele iria me enviar previamente. E o terceiro tema também ele iria me enviar uma figura, uma imagem, para que eu falasse a respeito dessa imagem também na aula, né? Assim ficaria para deixar a aula mais dinâmica, assuntos mais diversificados. E um dos temas que ele tinha enviado para mim, para a gente discutir na última aula de conversação, foi sobre uma música. Mas, devido a acontecimentos tristes, acabamos mudando todo o planejamento da aula e nós fizemos uma aula diferente do que a gente tinha programado. Como vocês sabem, eu gravo a minha aula, né, essa aula de conversação, através de um programa de captura de tela. Eu uso o QuickTime e faço essa captura para estudar depois essa mesma aula, né? Eu tenho observado que é muito bom, né, fazer essa revisão, porque além do aprendizado durante a aula, eu posso rever essas aulas, né, essa gravação, e aprender mais ainda com ela. Em termos práticos, o que eu aprendo com essas aulas? Quais são os benefícios, né, dessa gravação? E como que eu elaboro esse meu processo de aprendizagem. Então, eu gostaria de dividir aqui em 3 tópicos que eu gostaria de falar para vocês, que eu achei que é bem importante. Primeiro, melhora o listening. Como que melhora o listening? Porque muitas vezes eu não entendo tudo que o professor fala na aula. Todas as palavras eu entendo o que ele está perguntando, o que ele está falando, mas às vezes uma outra palavra me foge ali o entendimento. Então, na revisão, eu posso repetir várias vezes até eu conseguir entender. E às vezes, se eu não conseguir entender, eu pego o celular, coloco no Google Tradutor e coloco no microfone do Google Tradutor, ponho para ouvir e vejo o que ele está falando. Tá? O Google traduz, né? O segundo benefício é em relação à memorização de palavras novas, porque eu vou pegando todas aquelas palavras novas que vieram durante a aula, as expressões novas que eu vi, que o professor comentou durante a aula, eu incluo tudo no Anki para fazer a memorização, né, conforme a memorização espaçada, né, que periodicamente o Anki vai mostrando aquelas palavras para que eu possa memorizar. E o terceiro aspecto é em relação ao speaking mesmo. Por quê? Porque eu percebo como é que eu falei, tento elaborar, procuro elaborar uma forma melhor de dizer aquilo, percebo meus erros. Às vezes eu falei no presente algo que eu deveria ter falado no passado. Às vezes eu misturo a frase com o presente com o passado e eu vejo que eu tô vendo que já tô percebendo que eu tô com essa dificuldade de acertar nos tempos verbais. Eu sei a gramática, eu sei, só que na hora de falar que me atrapalha e às vezes eu erro, né? Às vezes eu consigo perceber o erro e corrigir na hora, e às vezes eu não consigo perceber. Às vezes o professor corrige, às vezes ele entende e deixa desse jeito mesmo, mas quando eu estou assistindo a aula, eu percebo e vou vendo e vou reformulando todas essas palavras para melhorar o meu speaking. Então, eu quero mostrar agora para vocês, em termos práticos, como que eu faço isso. Eu vou mostrar alguns trechinhos do vídeo, porque essa aula, vocês vão ver, a aula ficou super prejudicada, porque no dia da aula, eu estava cortando o gramado lá fora, e estava muito barulhento. Então, a gravação não está legal por causa desse barulho, mas mesmo assim, eu queria mostrar para vocês, você ver como que eu faço. Então, aqui a gente já começa a aula, o professor está fazendo um comentário exatamente sobre o barulho que está fazendo lá fora.
E com isso eu aprendi mais uma expressão. Aliás, isso já tinha ocorrido em uma outra aula, de estarem cortando a grama, ele ter falado dessa expressão, como que é cortar a grama, e eu não incluí no Anki naquela ocasião, e eu esqueci. Então agora aproveitei, revendo essa aula, eu peguei essa expressão e incluí no Anki. Então eu espero que da próxima vez eu lembre, eu não erre mais. And I can hear some noise. Do you have anything happening in your apartment? No, it's outside. Você já me ensinou isso, eu esqueci. You teach me and I forgot. E aqui também nesse trechozinho do vídeo, vocês podem perceber que eu errei o tempo verbal também. Eu falei you teach me, quando eu deveria falar you taught me, né? Você já me ensinou. Melhor ainda seria you already taught me and I forgot. Mas eu falei o verbo ensinar no presente, já vai ter falado no passado, né? Então eu percebi esse erro meu. Okay, they are mowing the lawn. E aqui na sequência, eu falei que tinha assistido um vídeo, né, do Bob the Canadian, e um vídeo que ele falava de palavras tristes. E eu vou deixar também o link desse vídeo, caso vocês tenham curiosidade, né? Vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. Parece que a gente atrai, né, as coisas que a gente está pensando e a gente está sentindo. Então, eu resolvi assistir esse vídeo sobre palavras, sobre coisas tristes. E aí eu contei para o Bruno que assisti, e eu contei, eu falei algumas palavras que eu tinha aprendido também. Não vou colocar todas aqui, porque realmente o vídeo está bem prejudicado, porque tem muito barulho lá fora. É mais para vocês verem a dinâmica, como que é a dinâmica desse meu processo de revisão da aula que está gravada. Bruno, I watched a video, Bob's the Canadian's video, about sad things. Sad things. So I learned many words about sad things. Such yes. Yeah. I can hear just a little. Anyways, well, what are the words you learned? Can you please tell me? He spoke many sad situations. He said heartbreaking news. Heartbreaking news. Heartbreaking news is very appropriated, the situation. The expression, I think, interesting, it was not getting along. Not getting along. Not getting along, when you don't get along with somebody. You learned about relationships in general, like breakup, when you don't get along with somebody. Yes, not right? getting along with somebody. Okay, yes. Oh, sure. It's interesting. I don't know. I didn't know. O professor Bruno também aproveita para falar diversas outras palavras, algumas palavras que até não foram abordadas no vídeo. Ele coloca também, e todas essas palavras eu coleto e ponho no Anki. Look, he didn't tell you, right, about this word here. Look, a condition in which you are unable to control thoughts or feelings that prevent you from living or working as you usually do. It's about middle-aged New York cop who is having a nervous breakdown. Anyways, when you have a breakdown, emotional breakdown, a nervous breakdown, it's also about bad news. You collapse. You don't work properly. I was breakdown when I received that news. Aqui eu percebi que eu errei novamente, né? O tempo verbal, quando eu usei a palavra, o exemplo que eu dei do breakdown, eu falei no presente, deveria ter falado no passado.
Às vezes eu consigo corrigir na hora, eu percebo, e às vezes eu não percebo e passa. Então, na revisão, eu vou vendo. Eu acho que daqui a um tempo vai estar melhor. Mas rever essas aulas gravadas me ajuda a perceber essas falhas, né? E com o tempo eu vou melhorar. Né? Tenho certeza que com o tempo isso não vai acontecer, ou vai acontecer muito raramente. Ou vou perceber mais rapidamente, né? Então eu coloquei assim bem uns trechinhos curtos, porque realmente vocês podem ver, ficou bem prejudicada a aula, né? Com o barulho do cortador de grama lá fora, fica bem ruim, muito chato esse barulho desse cortador, não fica legal. That's it. See you next video. Bye.